Era uma noite escura e silenciosa, permeada apenas pelo zumbido constante dos pneus sobre o asfalto molhado pela garoa fina que caía. Eu dirigia sozinho por uma estrada deserta, cercada por uma floresta densa que parecia absorver qualquer resquício de luz. Apenas os faróis do meu carro cortavam a escuridão, lançando sombras fantasmagóricas nas árvores ao redor. A monotonia da viagem era quebrada ocasionalmente pelos pingos de chuva que batiam no para-brisa, criando uma trilha de gotas distorcidas pela velocidade. O rádio em estática emitia sons estranhos e indistintos, contribuindo para a sensação de isolamento. Uma angústia começava a se instalar, como se eu não estivesse realmente sozinho naquele trecho deserto. Em meio à escuridão, avistei uma figura solitária na beira da estrada. Aproximei-me devagar, tentando discernir quem ou o que estava ali. Ao me aproximar, percebi que era uma mulher, vestida de branco, com longos cabelos negros que escorriam por seus ombros. Instintivamente, parei o carro para oferecer ajuda, mas algo na expressão dela me fez hesitar. Seus olhos, fixos nos meus, transmitiam uma sensação de urgência, mas também carregavam um temor profundo. A noite parecia silenciar ainda mais quando ela abriu a boca para falar. "Preciso de carona", disse ela, a voz um sussurro inquietante. Apesar de um arrepio percorrer minha espinha, concordei, permitindo que ela entrasse no carro. O interior ficou impregnado por um cheiro inexplicavelmente familiar, uma mistura de terra molhada e algo mais sinistro. Enquanto dirigíamos, ela permanecia em silêncio, olhando fixamente para a estrada à frente. Tentei puxar assunto, mas suas respostas eram curtas e enigmáticas. O desconforto crescia a cada quilômetro percorrido. Subitamente ela pediu para que eu parasse. Ao lado da estrada, havia uma pequena clareira cercada por árvores sinistras que se curvavam como sombras ameaçadoras. Ela desceu do carro e, antes de desaparecer na escuridão da floresta, sussurrou palavras incompreensíveis. Assim que ela sumiu, o ambiente pareceu mudar. Os sons da noite tornaram-se distorcidos e uma sensação de opressão tomou conta do ar. Tentei dar a volta no carro, mas os faróis falharam, mergulhando tudo em uma escuridão ainda mais profunda. A floresta ganhou vida com murmúrios inumanos, como se as próprias árvores sussurrassem segredos milenares. O pânico me envolveu quando percebi sombras movendo-se ao redor, formas indistintas que pareciam espreitar na penumbra. Desesperado, abandonei o carro e corri pela estrada escura, ouvindo risos sinistros e passos atrás de mim. Parecia que a floresta estava viva, uma entidade sombria alimentando-se do medo que ela mesma instigava. Nunca soube ao certo o que encontrei naquela estrada deserta, mas as memórias daquela noite assombram meus sonhos e eu evito caminhos desconhecidos quando a noite cai. Às vezes, ainda consigo ouvir sussurros distantes e risos ecoando na escuridão, relembrando-me de que nem toda carona noturna é o que parece. Uma noite de tempestade envolvia a cidade em um manto de chuva e trovões, transformando as ruas em rios tumultuados. Eu dirigia pela estrada, visibilidade quase nula, apenas os borrões de luzes dos postes e dos faróis refletindo nas poças d'água. Fui forçado a reduzir a velocidade quando avistei uma silhueta encharcada à beira da estrada. Sem muitas opções, parei para ajudar. Ao abrir a porta do carro, uma mulher encharcada, com roupas coladas ao corpo e cabelos grudados no rosto, apareceu diante de mim. Ela parecia em pânico, implorando para que a levasse para longe dali. Sem pensar muito, deixei-a entrar. Ela estava tremendo de frio e seu olhar parecia esconder segredos sombrios. Seu destino era vago, pedindo apenas para seguir em frente. Enquanto dirigíamos, ela começou a murchar no banco ao meu lado, uma tristeza profunda refletida em seus olhos. Perguntei sobre o que a afligia, mas ela se manteve em silêncio, apenas observando a tempestade lá fora como se pudesse sentir algo além da chuva. Chegamos a um trecho mais afastado da cidade, onde as luzes dos postes eram escassas. O silêncio entre nós tornou-se opressivo, e uma atmosfera de inquietação preenchia o carro. Foi quando, de repente, ela sussurrou: "Eles estão vindo." Parei o carro, perplexo. Olhei ao redor, mas não havia sinal de ninguém.
A chuva martelava no teto do carro, e os trovões rugiam como se a própria natureza estivesse alertando sobre algo iminente. A mulher começou a tremer, os olhos agora arregalados de pavor. E então, no breu da noite, surgiu uma procissão de sombras, movendo-se lentamente em nossa direção. Eram figuras humanas, mas algo nelas parecia distorcido, suas feições quase irreconhecíveis. A mulher começou a murchar ainda mais, murmurando palavras incompreensíveis. Sem pensar, pisei fundo no acelerador, afastando-nos daquela visão macabra. No retrovisor, as sombras desapareceram na escuridão da tempestade. A mulher ao meu lado relaxou, a tensão se dissipando. Perguntei quem eram aquelas figuras, mas ela apenas sussurrou. Almas perdidas, sempre buscam alguém para levar consigo. Deixei-a em um local seguro, mas ao olhar para trás, vi apenas a chuva intensa lavando as marcas da estranha visita. Mesmo depois de muitos anos, as imagens daquela noite assombram meus pensamentos. E evito viajar em noites tempestuosas com medo de encontrar as sombras que vagueiam entre a realidade e o sobrenatural.